Vamos para o modo 19. Estatística. Objetos de conhecimento. Diferentes tipos de gráfico, dados estatísticos, média aritmética e média ponderada, moda mediana amplitude, representando os resultados em uma situação problema. Então vamos lá. Estatística. Diferentes tipos de gráfico. Como estudamos no sexto ano, as informações de uma pesquisa são coletadas em ordem aleatória e a primeira etapa é organizá-las em uma tabela. Essa tabela é importante para facilitar a leitura dos dados, porém uma representação visual dessas informações pode facilitar a compreensão. Então está aqui. Gráfico de coluna. Quer dizer, um tipo de gráfico. Quer dizer, vocês reparem que são especificações e a coluna são sempre em pé. Então dá muito bem. A distribuição de família brasileira por renda, segundo o IBGE de 2017 e 2018. Então a visualização é bem mais fácil. Outro tipo é tipo de barra. A barra, essa colunazinha é deitada. A barrinha é deitada. E a de setor, que é a forma de pizza. Dá para entender, percentuação de população por sexo. Homem e mulher, dividido aqui os dois, tem mais mulher do que homem. Isso no Brasil 2018, não sei como é que está agora. Dados estatísticos. A estatística nos permite fazer leituras diferentes do mundo e perceber que muitos fatos podem ser explicados por meio de números. Esses números, trazidos como dados estatísticos, estão presentes em diferentes situações do cotidiano e são obtidos por meio de pesquisas realizadas há muito tempo. Exemplo: nos anos de eleição, os telejornais e os noticiários realizam uma grande quantidade de pesquisas amostrais de intenção de voto, ou seja, é coletada uma pequena amostra aleatoriamente de todos os eleitores para verificar em quem eles votariam. Os medicamentos, antes de serem aprovados, são testados e avaliados estatisticamente para a verificação de sua eficácia. Esses testes ajudam a indicar o uso correto do medicamento. As pesquisas usam os dados estatísticos para saberem como está a venda de seus diferentes produtos para pensar em estratégias para melhorar os lucros. No Brasil, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é conhecido principalmente por ser o responsável pela organização e execução do censo demográfico, que consiste em uma pesquisa sobre a população nacional, reunindo dados sobre a vida e as características das pessoas, entre outras informações, como o número de habitantes em cada residência, quantidade de homens, mulheres e crianças. Sua principal função é informar a população e aos governantes de forma detalhada sobre a realidade do país em diferentes aspectos. Essa pesquisa é consentitária, pois é feita com toda a população, não apenas com uma amostra dela. Tá? Organização e análise de dados. Em estatística, as informações coletadas, na maioria das vezes,
em números são chamados de dados. Para ter significado, os dados são agrupados de forma a facilitar a leitura e podem ser apresentados como tabelas ou gráficos, conforme mostra a seguinte situação. Arthur fez uma pesquisa na escola sobre os gêneros de jogos que os alunos do 7º ano preferem. Depois de recolher todas as respostas, organizou as informações em uma tabela. No entanto, para mostrar o resultado, a turma decidiu elaborar um gráfico. Fez uma tabela, tanto aqui gêneros, aventura, esporte, dança e música, RPG e outros. E aí a quantidade de números que votaram. Só que para demonstrar, ele não quis usar essa tabela. Ele preferiu montar o gráfico, que aí só olhar a barra, você já entende quem teve mais, quem teve menos, sem precisar ver o número, a quantidade. Ok? Média aritmética, ou MA. Dados são valores numéricos obtidos em uma pesquisa. A média aritmética representa a média desses valores e é obtida por meio da divisão da soma de todos os valores pelo número de termos adicionados. Então, média aritmética é a soma de todos os valores dividido pelo número de termos adicionados. A média funciona como referência para comparação de cada elemento em relação ao todo. Exemplo: em 7 partidas de um campeonato de futebol, uma equipe marcou as seguintes quantidades de gols em cada partida. Então, 3, 2, 4, 0, 1, 3, 1. Qual foi a média de gols por partida dessa equipe durante o campeonato? Então, ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar esses 7 números, vou somar. E vou dividir pela quantidade de números que tem. Se são 7 números, vou dividir por 7. E aí, somando em cima, vai dar 14. Dividido por 7, vai dar 2. Portanto, a média foi de 2 gols por partida. Outro exemplo. Em 5 dias de viagem, Alexandre gastou por dia com alimentação R$120, R$100, R$86, R$114,97. De qual foi seu gasto médio por dia por alimentação nessa viagem? Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Pegar os 5 números e dividir pela quantidade, que é 5. Então, em cima deu 517, dividido por 5, deu 103,40. Portanto, o gasto médio de alimentação por dia foi de R$ 103,40. Média aritmética ponderada, MP. A média aritmética é dita ponderada quando os valores numéricos têm peso diferente. Nesse caso, a média é o quociente da soma do produto de cada valor pelo seu respectivo peso e a soma dos seus pesos. Então, MP é igual à soma do produto de cada valor pelos respectivos pesos. E embaixo a soma dos pesos. Então, como é que vai ser? Exemplo. Veja as notas bimestrais de Maurício na disciplina de ciência e seus pesos. Então, eu tenho uma coluna para nota e uma parte para peso. O que acontece? Para fazer
o MP, eu vou pegar 70 vezes 1, 7,0 vezes 1, 7,5 vezes 2, 6,0 vezes 3 e 5,5 vezes 3. E somar essas 4 multiplicações, que deu 62. E eu vou pegar o peso e somar essa quantidade para fazer a divisão. Quer dizer, a parte de baixo são os pesos, que deu 10. 62 dividido por 10 deu 6,2. Logo, a média anual de Maurício em ciências foi 6,2. Moda é um elemento de maior frequência em um conjunto de valores. Exemplo: observe a tabela com informações sobre os jogadores da seleção brasileira de basquete masculina nos Jogos Olímpicos em Rio 2016. Então a gente tem os nomes, tem as posições, tem as idades e tem as alturas. Ok? Vamos determinar a moda do conjunto de valores das idades desses jogadores. Para analisar a quantidade de vezes que cada idade aparece, podemos montar o seguinte quadro. Então lá, 33, 24, 36, 32, 26 e 30. E aí botou a quantidade de frequência. De 33 anos teve 4. 24 teve 3. E botou em ordem de maior para o menor. Nesse caso, o 33 é a moda do conjunto de valores de idade de jogadores. Por quê? Porque foi o que mais apareceu. Tem a maior quantidade. Observações. Caso haja 2 ou mais valores nessas condições, dizemos que o conjunto de valores é multimodal. 2 elementos com frequência máxima, conjunto é modal, duas modas. 3 elementos com frequência máxima, conjunto é trimodal, 3 modas. E assim por diante. Caso todos os valores do conjunto tenham a mesma frequência, o conjunto não terá moda e será chamado de amodal. Então, exemplos. Primeiro, 0, 0, 2, 2, 3, 4, 7, 12 e 25. Quer dizer, a moda é o 0 e o 2. Então, conjunto bimodal. Próximo exemplo. 13, 13, 13, 22, 22, 22, 28, 28, 28, 32. Então, a moda 13, 22 e 28. Tem a mesma quantidade. Então, é trimodal. Agora de baixo. 9, 7, 1, 1, 7, 9, 10, 10. Então, o conjunto todo tem a mesma quantidade. 2, 9, 2, 7, 2, 11, 2, 1, quer dizer, e 2, 10. Então, não há moda, porque todos eles têm a mesma quantidade. Então, o conjunto é amodal. Mediana, MD. Em um conjunto de valores ordenados, em ordem crescente ou decrescente, a mediana é o valor que ocupa a posição central. Ou seja, o valor que separa os dados ordenados em 2 grupos com a mesma quantidade de elementos, e a quantidade for ímpar, o conjunto terá um único valor central. No entanto, se a quantidade de elementos for par, o conjunto terá 2 valores centrais. Nesse caso, a mediana será a média aritmética desses 2 valores. Exemplo. Qual é a mediana dos valores 2, 1, 17,
5913. Então, a primeira coisa, optando pela ordem crescente, temos 1, 1, 2, 3, 5, 11 e 13. Como há 7 elementos, ou seja, uma quantidade ímpar, e a sequência tem um único valor central, que é o quarto elemento. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a mediana é 3. O boletim escolar abaixo mostra as notas do primeiro bimestre do ano letivo de um aluno. Então, arte, ciência, educação física, geografia, história, matemática, português e redação. As notas aqui. De acordo com o boletim, veja como podemos determinar a mediana das notas do primeiro bimestre. Então, escrevendo os valores em ordem crescente, obtemos 6,7, 6,8, 7,0, 7,5, 7,9, 8,2, 9,2 e 9,5. Como a quantidade de elementos é par, a sequência tem dois valores centrais, que são o quarto e o quinto termos. Então, 1, 2, 3, quarto, quinto. 1, 2, 3. Então, esses dois. Nesse caso, calculamos a média aritmética entre eles. Quer dizer, vou somar os dois e dividir por 2. 7,5 mais 7,9 dividido por 2 dá 7,7. Portanto, a média das notas do primeiro bimestre é de 7,7. Veja uma imagem abaixo das alturas em metros dos membros de uma família Aguiar. Então, repare que está em ordem, tá? Não precisa colocar. Então, podemos observar como os valores já estão em ordem crescente. Para determinar a mediana, basta indicar o valor central. Quer dizer, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quer dizer, é o do meio, 1,6. Essa é a média. A amplitude, podemos relacionar as medidas de tendências central, média, de moda mediana, como a amplitude de um conjunto de dados e verificar a relação que há entre elas. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto dado. Exemplo, observe no quadro abaixo as relações entre o número de funcionários de uma pequena empresa e o salário recebido de cada um deles. Então, aqui, tabelazinha, número de funcionários, 30, 15, 5, nível 1, 2 e 3, salários 1.250, 2.500, 4.250. Para fazer a amplitude, é só pegar o maior e o menor e diminuir. 4.250 menos 1.250 dá 3.000. Então, essa é a amplitude. Quer dizer, a diferença entre o maior e o menor. Vamos calcular as três medidas das tendências centrais estudadas anteriormente. Então, média. No caso aqui, como a gente tem valores aqui, número de funcionários, e é para saber em relação a toda a empresa, então a gente vai pegar isso aqui e usar como peso. Então vai ser 30 vezes 1.250, 15 vezes 2.500 e 5 vezes 4.250. E aí somar as multiplicações. E aí vai dar 96.250. E pegar os pesos e somá-los. Deu 50. Então, dividindo
a média é 1.925, em relação a toda a empresa. Moda, é só procurar o que tem mais quantidade. O que tem mais quantidade é o 30, são 30 funcionários. Então, 1.250 é o salário que maior parte dos funcionários. E a mediana? Se botar em ordem, tá? Você vai botar 30 números de 1.250, depois 15 números de 15 e 5. Quem mais aparece, quem vai estar no meio, vai ser o 1.250. Note que a moda mediana representa os mesmos valores, portanto, podemos afirmar que, no mínimo, 50% dos funcionários dessa empresa ganham 1.250. Entretanto, ao observar os valores da média e da amplitude, é possível concluir que uma diferença grande entre os salários dessa empresa, sendo que poucas pessoas ganham esses maiores salários. Apresentando os resultados. Após realizar uma pesquisa estatística, é necessário apresentar os valores e as conclusões obtidas a partir das informações coletadas. Isso pode ser feito com o auxílio de diferentes recursos. Tabela, mostrando os dados de forma resumida. Gráfico, mostrando os dados de forma visual. Cálculos das medidas de tendência centrais a fim de comparar dados obtidos. E relatório escrito apresentando as conclusões obtidas com uma pesquisa. Ao elaborar o relatório final com todos os itens anteriores e apresentar em público os resultados, é preciso ficar preparado para eventuais perguntas a respeito da escolha do tema da pesquisa e de como ela foi realizada, como o público-alvo foi escolhido e de que modo as informações foram coletadas. Situação problema. Observe que no quadro a seguir as notas obtidas de um teste feito por 40 alunos. Então, 3 tiraram 1 ponto, 4 tiraram 2, 2 tiraram 3, 5 pessoas tiraram 4, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9 e 2, 10. Quais são os valores da média, da moda e da mediana das notas dessa turma? Como esses valores se relacionam com a amplitude desse conjunto de dados? Então vamos lá. Resolução. Há 40 notas nessa turma. A primeira aparece 3, a segunda aparece 4, a terceira aparece e assim por diante. Logo, calculamos a média ponderada das notas. 1 vezes 3, 2 vezes 4, 3 vezes 2, 4 vezes 5, 5 vezes 7, 6 vezes 6, 7 vezes 6, 8 vezes 3, 9 vezes 2 e 10 vezes 2. Lembrando que vai pegar o 3, o 4, o 2, o 5, o 7, o 6, o 6, o 3, o 2, o 2, somar, embaixo deu 40. E em cima deu 212, dividido por 40, dá 5,3. Então essa é a média ponderada. O valor que mais aparece é 5. Que apareceu 7 pessoas. Então, portanto, moda é 5,0. Se ordenarmos as 40 notas das turmas em sequência, veremos que temos termos centrais são o número 20 e o 21. Por indicá-los, basta analisar as colunas de frequência 1 a 3,
3 a 7, 10, 8, 9, 10 a 14, 11, 20 e 21. Logo, o 20 e 21 representam o valor 5,0. Portanto, são iguais ao cálculo da média dos dois. Obtemos o mesmo valor. Portanto, a mediana é 5,0. A amplitude desses valores, o maior que é 10 e o menor que é 9, é 1. O resultado é igual a 9. Ao analisar esse valor, com as medidas obtidas aos itens anteriores, concluímos que a maior parte dos alunos obtiveram média em torno de 5 e poucos alunos obtiveram nota máxima ou nota mínima. Ok? Exercício. Questões do livro, página 326, questões do 1 ao 3. 327, questões do 4 ao 7. E 328, questão 7. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno. E me mandar as fotos dos exercícios prontos. Ok? Até a próxima.